A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando neste quarto trimestre de 2022 o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então, nesse trimestre estamos aí estudando o livro do profeta Ezequiel. E por meio dele, Deus aí revelou o seu propósito para Israel e também para o mundo. E vamos estudar hoje a lição de número 2, Estudamos na semana passada a lição 1, que foi uma lição introdutória, O título que estudamos era Ezequiel, o Atalaia de Deus, que nos aprofundamos um pouco sobre o livro do profeta Ezequiel, Quem foi o profeta Ezequiel, a sua mensagem, a sua missão, o seu chamado, E hoje, queridos, vamos a estudar na lição do número 2, o título da lição 2 que vamos estudar hoje é Vem o Fim. Então a lição desta semana, a lição que vamos estudar agora, tem aí como propósito, queridos, analisar aí o capítulo 7, do livro do profeta Ezequiel, que tem ali como base o juízo de Deus para a terra de Israel, bem como aí para todo o mundo. No capítulo 7 do profeta Ezequiel, nós vemos que o profeta predisse aí a completa destruição de Israel. O mal e o orgulhoso finalmente serão banidos. Mesmo que pareça que Deus ali ignora o mal e as pessoas orgulhosas, queridos, tenha certeza de que o dia do julgamento virá. Da mesma maneira, que aconteceu aí ao povo de Israel. Deus está aí esperando pacientemente pelo arrependimento dos pecadores. Mas quando o dia do juízo chegar, nenhum ímpio sobreviverá. A sua decisão a respeito de Deus vai determinar o seu destino. E aqui, queridos, a profecia de Ezequiel transborda aí para a dimensão global. Então o estudo dessa porção bíblica, desse capítulo 7, tem como um dos principais objetivos avaliar aí o nosso relacionamento com Deus. Estamos diante de um Deus soberano, que um dia, meus amados, pedirá contas aí de cada ato do ser humano. E como cristãos, como que estamos aí, será que estamos conscientes dessa realidade espiritual futura? Será que estamos vivendo nossos dias conforme manda a palavra do Senhor? O fim vem. Vai ter um dia do acerto de contas perante o nosso Deus. A leitura bíblica em classe, que serve como base, para essa lição que vamos estudar hoje, se encontra no livro do profeta Ezequiel, já que estamos estudando o profeta Ezequiel, lá no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, que diz assim: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo. Chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti e cumprirei a minha ira contra ti e te julgarei conforme os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo.
Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Ezequiel 7, do versículo 1 ao versículo 10. Então aqui, queridos, em Ezequiel 7, no capítulo 7, o Senhor Deus aí anuncia com maior riqueza de detalhes a destruição que está prestes a vir sobre a nação de Israel. E ele deixa bem claro que a riqueza, que os bens, que o templo, nada será capaz de impedi-lo de executar aí o juízo determinado. Queridos, não podemos perder aí o temor a Deus. Jamais devemos achar que por algum motivo Deus mudou. A ira de Deus é algo que nós não queremos conhecer e nem viver. O soberano Senhor, queridos, não pede autorização a ninguém e os seus juízos são cheios de muito poder. Então, como seres humanos, pecadores e frágeis, nós devemos nos humilhar e ter cuidado de não provocar a ira de Deus. A nossa lição, queridos, de hoje está dividida em 3 tópicos, né? Os objetivos da lição é apresentar aí de modo geral a profecia do capítulo 7 de Ezequiel, enfatizar aí o sentido, as expressões repetidas sobre o fim e repetição de sentença, e identificar aí o inimigo que servirá como instrumento do juízo divino. A introdução da nossa lição diz assim: o juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruíssem o templo. O ponto 1 da nossa lição aqui sobre a profecia, né? Então, sobre essa profecia de Ezequiel, né, o anúncio do juízo divino, né, não começa aí no capítulo 7, mas vem desde ali do capítulo 5 de Ezequiel. Ezequiel começa com a cidade de Jerusalém no capítulo 5 e muda-se aí para o centro de Judá, nas montanhas de Israel no capítulo 6 e se estende aí por toda a terra de Israel no capítulo 7. Mas ao longo, queridos, da história da nação de Israel, Deus ali já alertou o povo sobre um possível juízo divino. Se o povo não se arrependesse dos seus pecados e voltasse novamente para Deus, através aí de vários profetas de vários lugares de Israel. O profeta Isaías, né, também profetizou aí o fim de Jerusalém. Por causa do pecado do povo, né, o profeta ali anunciou que as pessoas iriam se odiar pelas ruas com muito desrespeito aí de um para com o outro. Ou seja, a anarquia se instalaria, pois o povo chegou aí a se orgulhar da sua depravação. Olha que ponto que o povo chegou. Haveria também pavor aí diante de ameaças pequenas e insignificantes. O profeta avisa que chegaria ali o dia em que toda a pompa seria lançada ao chão como lixo, e o mau cheiro seria sentido de longe. Haveria muita morte, haveria lamentos, e haveria também escassez de homens para desespero das mulheres. Então, nessa descrição, o profeta tinha em mente aí a invasão de Jerusalém pela Babilônia, quando esta ali foi saqueada, foi queimada e destruída e o povo levado cativo para a Babilônia. Se cumprindo então cabalmente aí a profecia do profeta Isaías em consequência da desobediência do povo de Deus. Mas só que sempre existiram desigualdades em Israel, né? Mas só que no tempo dos profetas, elas adquiriram aí grandes proporções. A distância, por exemplo, entre ricos e pobres cresceu muito.
Assim também, boa parte dos profetas dividiram, né, o povo em dois grandes grupos, que era o grupo dos oprimidos e o grupo dos opressores, sendo que os pobres eram aí as maiores vítimas, né, desse sistema que estava sendo instalado. Mas até mesmo entre os pobres, né, quem tinha chance, né, de oprimir alguém também fazia deliberadamente. Então se instalou ali totalmente, queridos, até o desrespeito contra todos os idosos e anarquia no governo. Além disso, né, os governantes agiam de forma imprudente, corrupta e leviana. Então esta situação demonstra aí o caos que o povo de Israel vivia e a completa cegueira, né, daqueles que deveriam e poderiam reverter ali a situação. Ou seja, a classe dominante, tanto civil quanto religiosa. Só que o profeta Ezequiel anuncia que está chegando a hora do acerto de contas de Judá e Jerusalém com o Deus Javé. O tempo estava próximo, considerando aí a data do seu chamado para o ministério profético, que Ezequiel diz, né, ser o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. O rei Joaquim, foi levado para a Babilônia quando foi deposto do trono de Jerusalém e foi substituído por Zedequias. Era aí o ano 598 a.C. Aproximadamente 5 anos depois, esses oráculos divinos foram entregues ao profeta, o que ocorreu aí cerca de 7 anos antes do cumprimento aí desta profecia. Ponto 2 aqui da nossa lição tem como título Sobre o Fim, né? Então no versículo 2 aí do capítulo 7, né, do profeta Ezequiel, disse, né, como lemos aqui na nossa leitura bíblica em classe, vem o fim vem. Então esta advertência do profeta, queridos, é repetida aí umas 10 vezes neste capítulo 7 do livro de Ezequiel. A reiteração foi necessária, porque havia ali, queridos, uma crença ilusória ali por parte dos judeus de Jerusalém, que era a cidade eleita por Deus, né? Então essa que era inexpugnável, que jamais seria vencida. Isso se passava na cabeça dos judeus. Ninguém poderia combater aquela cidade, ninguém poderia destruir aquela cidade. Mas agora, né, como está escrito nos versículos 15 e 17 deste capítulo 7 aqui de Ezequiel, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, né? Está escrito, a espada está fora, e a praga e a fome estão dentro. O que estiver no campo morrerá pela espada, e o que estiver na cidade, a fome e a praga o devorarão. Todas as mãos se enfraquecerão e todos os joelhos se tornarão fracos como a água. Ezequiel 7, versículo 15 e 17. Nos tempos do profeta Isaías, 150 anos antes, né, Senaqueribe ali tentara até invadir Jerusalém e teve o seu exército dizimado. Mas agora, queridos, Deus não tinha mais paciência. Para Ezequiel, a destruição de Jerusalém era ali um ato de intensidade quase que apocalíptica. Era uma culminação trágica, porém necessária, de séculos de pecado humano e longanimidade divina. O padrão não poderia repetir-se para sempre. Para Deus ser aí consistente, teria de parar tudo em certa altura. Essa crença, né, de que Israel era o povo eleito de Deus, de que Jerusalém era o trono de Deus na terra, funcionava para os judeus ali como uma licença para cometer todo tipo de desatino moral e espiritual. Todos os 10 mandamentos da lei do Senhor, queridos, estavam sendo aí continuamente quebrados, pois ao abraçarem ali as abominações idólatras, o resultado foi adultério
e desonra da família, roubo, assassinato, traição, injúria, deslealdade e uma cobiça desenfreada. E no versículo 10, a vara floresceu. Isto é, chegou o tempo do julgamento de tudo isso. Ezequiel, queridos, foi o profeta mais escatológico do Velho Testamento. E não será demais aí atribuir-lhe aqui uma visão do fim de tudo. Deus, aí num sentido restrito, era o Deus da nação. Mas no sentido moral, queridos, ele é o Deus de todo o mundo. E onde houver pecado, ali haverá juízo. Infelizmente, a pregação escatológica está quase que desaparecendo dos nossos púlpitos, né? O foco tem sido muito aí o bem-estar aqui e agora. Mas o fim vem. E então não haverá mais nenhum bem-estar, mas somente o fogo do juízo divino. Ponto 3 da nossa lição, partindo já para o final, né? Sobre o inimigo, né? Quem é este inimigo que vai encurralar Israel, né? Na narrativa bíblica, nós percebemos aí que o rei Nabucodonosor foi ali um instrumento nas mãos de Deus, o qual ele usou aí para castigar nações, incluindo aí o povo de Judá. No livro de Jeremias, por exemplo, nós lemos por mais de uma vez a expressão, né, Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, conforme está lá em Jeremias 25:9 e 27:6. Isso não significa que Nabucodonosor era ali um servo devoto do Senhor. Muito pelo contrário, ele era ali um rei pagão, mas que havia sido designado por Deus para cumprir ali um papel de agente do seu julgamento contra as nações incrédulas. E aqui vale dizer, né, que a cidade de Babilônia alcançou grande prestígio e poder em aproximadamente 1850 a.C. e depois entrou em declínio. Foi só então com Nabucodonosor, mais de 1000 anos depois, que a cidade aí recuperou toda a sua glória. Por esse motivo, queridos, o império liderado por Nabucodonosor é conhecido como o Império Neobabilônico. Ainda em 605 a.C., após ali derrotar os egípcios em Carquemes, né, o rei Nabucodonosor, avançou ali contra Jeoaquim, que era o rei de Judá. Então essa foi aí a primeira de 3 invasões babilônicas contra Judá. Também foi nessa ocasião que Daniel, Ananias, Misael e Azarias foram levados cativos por Nabucodonosor. Então Jeoaquim se submeteu ao rei Nabucodonosor e foi temporariamente leal a ele. Só que, no entanto, depois ali de 3 anos, né, o rei Jeoaquim se rebelou contra Nabucodonosor e transferiu ali a sua lealdade aos egípcios, apesar das constantes advertências do profeta Jeremias, conforme está lá em Jeremias 27, do 9 ao 11. Foi então, né, que em 597 a.C., Nabucodonosor marchou contra a Palestina e cercou ali a cidade de Jerusalém na segunda invasão babilônica contra Judá. Na ocasião, né, Nabucodonosor ali capturou o rei Joaquim, o qual estava ali no poder havia apenas 3 meses após a morte ali do seu pai, né, o rebelde Jeoaquim. Para o lugar de Joaquim, o rei Nabucodonosor então nomeou Matanias, né, que passou a ser chamado de Zedequias. Então Nabucodonosor também deportou para a Babilônia o rei deposto Joaquim, juntamente ali com todos os judeus que poderiam ali tentar promover uma rebelião contra ele. Então o rei Nabucodonosor
neste momento, né, ele saqueou o templo de Salomão e capturou um enorme despojo de guerra. Zedequias permaneceu até que leal a Nabucodonosor, mas durante um tempo, mas depois também se rebelou ao ceder ali às pressões do povo. Vale dizer aí que por muitas vezes, né, o profeta Jeremias ele aconselhou o povo a se manter longe desta rebelião. Mas curiosamente nesse período, um falso profeta, né, para variar, chamado de Ananias, profetizou que dentro de 2 anos todos os cativos voltariam do cativeiro babilônico. O profeta Jeremias denunciou essa falsa profecia e advertiu o povo que o Senhor lhe havia revelado que o exílio na Babilônia seria bastante prolongado. Mesmo diante de muitos conselhos do profeta do Senhor, finalmente Zedequias se rebelou contra o rei Nabucodonosor. Então, em aproximadamente 587 a.C., o rei Nabucodonosor começou a sitiar Jerusalém. A cidade de Judá suportou o cerco babilônico durante um tempo, até que caiu aí completamente sob o domínio do rei Nabucodonosor. E naquela ocasião, houve aí mais uma grande deportação de cativos para a Babilônia. Ficaram para trás, queridos, somente os judeus mais pobres. Jerusalém ali foi arrasada e o templo destruído. O rebelde rei Zedequias foi capturado por Nabucodonosor e foi forçado a assistir à execução aí dos seus próprios filhos. Depois disso, ele teve ali os olhos cegados e foi levado e acorrentado para a Babilônia, onde acabou ali morrendo. Então, após ter destruído Jerusalém, Nabucodonosor nomeou outro governador judeu, chamado de Gedalias. Porém, mais tarde, Gedalias acabou assassinado, devido aí a mais uma conspiração contra o domínio babilônico sobre Judá. E assim, a cidade de Jerusalém foi dominada pelo exército de Nabucodonosor e totalmente destruída, assim como profetizou o profeta Ezequiel. A conclusão da nossa lição: os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Queridos, a função profética sempre esteve junto aí com questões sociais e políticas. O profeta de Deus é também um porta-voz aí de uma mensagem que anuncia, que denuncia e que alerta diante aí de situações presentes e conhecidas. Então que os nossos corações sejam humildes diante de Deus para reconhecer quando precisamos de arrependimento. Que a nossa dependência de Deus seja evidente em atitudes, palavras e em pensamentos. Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição, se Deus assim permitir.